Beleza, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma introdução à comunicação não violenta. E para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou apresentar essa imagem que eu uso, que é a imagem de um iceberg. E esse iceberg me ajuda a lembrar que a comunicação não violenta é muito mais do que uma técnica, do que uma forma de falar, uma forma certa, uma regrinha de como eu devo falar para as pessoas me entenderem e fazer o que eu quero, né? Então, para quem está esperando, assim, nesse curso de comunicação não violenta, encontrar uma técnica e regrinhas e tentar decorar isso, né, eu gostaria de informar que a comunicação não violenta ela é muito mais profunda do que isso, né? Nesse iceberg que eu coloco que a comunicação não violenta, ela tem coisas mais profundas. Uma delas é o que eu chamei de essência, que tem a ver com uma forma da gente viver no mundo, uma forma da gente se posicionar, né? É uma consciência que a gente carrega enquanto a gente está interagindo com as pessoas. Essa consciência de buscar o que é importante para mim e o que é importante para o outro. Uma das formas que eu gosto de exercitar essa minha consciência do como eu me realizo como ser humano na relação com o outro, numa contribuição de cuidado mútuo, né? É exercitando a gratidão. Então, às vezes, quando eu estou, por exemplo, fazendo uma palestra, geralmente eu inicio as palestras agradecendo a oportunidade de estar ali falando sobre um assunto que é tão precioso para mim, né? E às vezes as pessoas dizem, eu que agradeço, né? E aí eu percebo, né, como a nossa cultura, ela cria uma visão de que a gratidão gera um débito pro outro, né? Então se é como se a pessoa dissesse assim, não, eu que estou em dívida com você, né? E a comunicação não violenta, ela ajuda a gente a lembrar que faz parte da nossa realização pessoal contribuir com as pessoas. Quando alguém nos permite colaborar, essa pessoa está nos doando algo. A atenção dela, o acolhimento dela. Isso é algo precioso para a gente. Isso permite que a gente se fortaleça na nossa humanidade. E a gente pode sentir gratidão contribuindo com alguém. Se vocês fazerem uma pausa aí e pensarem em situações onde vocês fizeram algo de coração para alguém e a pessoa acolheu isso, é bem provável que vocês tenham sentido um bem-estar. E a essência da comunicação não violenta é a gente trazer essa consciência de que cuidarmos uns dos outros, né? Tornarmos a vida uns dos outros mais maravilhosa, como diria o propositor da comunicação não violenta, é isso que dá sentido à nossa vida, né? Então, a essência da comunicação não violenta é essa consciência de como eu quero viver no mundo com o outro, do que eu quero cuidar, né? Como eu pretendo me manifestar e de que forma a minha atenção está me direcionando para cuidar mais da vida. Essa é a essência da comunicação não violenta para mim. E é o que eu entendo que esse conjunto de metodologias, de regras que a gente vai criar, no fundo, é para a gente tentar viver esse estado de consciência de que a gente quer valorizar a vida e a gente quer empoderar as pessoas para cuidar mais umas das outras. Então, essa é a coisa mais fundamental na comunicação não violenta e a gente pode viver a comunicação não violenta sem necessariamente falar nada. A gente pode viver a comunicação não violenta totalmente em silêncio, apenas cultivando essa consciência de como é importante a gente cuidar uns dos outros. A seguir, eu coloco nesse iceberg aqui os pressupostos, que é um assunto que eu vou aprofundar, tá? Mas é um conjunto de crenças pilares na minha forma de me manifestar. É o que eu acredito que é verdade na sociedade, de que forma eu explico para mim a minha, a minha existência no mundo, qual é a minha função aqui, por exemplo, o que eu vim fazer, e aí essa visão, a comunicação não violenta, ela tem uma visão de que o ser humano ele se realiza nessa contribuição, nessa doação genuína de contribuição para o outro. E isso está muito inspirado num trabalho que o autor, né, que o propositor da comunicação não violenta fez, de estudar religiões e estudar filosofias de vidas e tentar entender o que para cada uma dessas sabedorias antigas, o que essas sabedorias antigas tinham em comum. E um denominador comum
dessas sabedorias era que a compaixão, o estado de compaixão, de doação, de entrega e de essa postura de cuidar do outro com amor, né? Isso é a nossa real motivação, nosso real propósito de vida. Então, esse, para vocês terem uma ideia, né, é um dos pressupostos fundamentais da comunicação não violenta. Quando eu me desconecto desse meu propósito, eu começo a me desconectar da minha essência, da minha humanidade. Então, a comunicação não violenta visa ajudar a gente a se reconectar a essa consciência do que é importante para mim e ajudar a gente a estabelecer essa conexão com o outro, ajudar o outro também a lembrar disso, né? Naturalmente, a comunicação não violenta ela vai trazer meios para a gente incentivar a outra pessoa a agir diferente, né? Temos uma busca, às vezes, por uma mudança de comportamento do outro, especialmente quando eu quero que ele cuide mais de mim, que ele haja preservando o meu bem-estar, né? Então, eu tenho uma atitude de interferir na vida do outro, só que essa interferência, ela vem na tentativa de fazer essa pessoa, esse indivíduo, encontrar nele também esses valores humanos, essa consciência de que é gratificante quando a gente pode cuidar uns dos outros. Então, a gente quer despertar esse olhar, essa humanização na nossa interação com o outro. Então, a partir dessas ideias, né, desses pilares, a comunicação não violenta ela vai estabelecendo princípios, como é que eu consigo cuidar, como é que eu vou me posicionar, né? Princípio é como se fosse uma orientação interna que eu tenho para tomar uma decisão, para agir, né? Então, o princípio, por exemplo, a não violência é um princípio. É um princípio de como a gente vai se colocar no mundo e a gente vai tentar fazer isso sem ferir o outro. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse princípio já já. Mas então a gente tem uma série de princípios, por exemplo, olha, eu quero oferecer empatia para o outro, mas eu preciso observar para mim se eu estou conseguindo me dar empatia. Então eu procuro usar aquela analogia, né, do avião, primeiro coloque a máscara em si mesmo, né, para depois ajudar o próximo. É mais ou menos assim também que a gente tem esses princípios da comunicação não violenta. E aí, finalmente, a gente tem uma metodologia que é assim, como é que eu organizo esses diversos recursos internos que eu tenho para conseguir expressar essa minha disposição em aprender com o outro, em cuidar mais da relação com o outro, em compreender o outro, né? Então, quando eu organizo todos esses recursos internos e coloco isso para outra pessoa, esse funcionamento dessa minha organização seria a metodologia da CNV. E aí, finalmente, a gente tem uma técnica que é quais são os passo a passos, o que eu posso falar, de que forma eu consigo ser mais claro para o outro. E aí vem a parte assim que algumas pessoas tentam até decorar algumas regrinhas de CNV. Mas essas técnicas, elas são apenas uma pontinha de uma coisa muito mais profunda. E a gente pode viver a comunicação não violenta sem usar nenhuma técnica. Então, a gente vai estar estudando aqui também as técnicas, mas eu vou estar mostrando para vocês o que a gente pode desenvolver para além das regrinhas, para além das técnicas, tá? Então, dando continuidade, eu falei um pouquinho sobre a essência e sobre esse pressuposto mais fundamental, que é essa realização pessoal nossa, que está diretamente relacionado ao nosso prazer em cuidarmos uns dos outros, né? A nossa natureza de buscar, de tentar viver um estado de compaixão na relação com as pessoas, né? Esse, para mim, é o pressuposto básico. Vou aprofundar em outros pressupostos depois. E também falei um pouquinho do princípio da não violência, que é o que eu vou aprofundar agora. Então, a expressão comunicação não violenta, ela também, às vezes, dificulta para que a gente compreenda a profundidade dessa forma de viver, né? Que é uma forma de viver. A palavra comunicação, a expressão ela é composta por duas palavras de dois sentidos, vamos dizer assim. A primeira é comunicação. E a segunda é uma palavra que junto tem um sentido. A não violência é uma expressão, né? Que ela não é separada, ela é junta. A palavra comunicação tem a ver com compartilhar com o outro, né? Com tornar algo comum. Tem a ver, ela vem nesse aspecto, principalmente, da minha conexão com o outro. Enquanto que a palavra não violência era uma palavra que o próprio propositor da comunicação não violenta não gostava muito dela.
porque ele achava que ela não dizia o que a gente quer, dizia o que a gente não quer, né? Que a gente diz que a gente não quer violência, mas a gente não está dizendo o que a gente quer. E na comunicação não violenta a gente procura deixar claro para o outro o que a gente quer. Então é como se a própria expressão comunicação não violenta já tivesse uma contradição. Mas por que o Marshall Rosenberg escolheu essa palavra? É porque essa palavra tinha toda uma cultura já e uma história. E essa história ela começa lá há muitos anos atrás, da origem dessa palavra, que em sânscrito se escreve ahimsa. Eu vou escrever aqui embaixo. Ahimsa. Que significa sem violência, sem injúria, sem ferir, sem violar o outro, né? Essa expressão ahimsa, ela foi cunhada, né, numa cultura que considerava que palavras de um significado profundo, elas poderiam perder esse significado se a gente desse um nome. Por exemplo, amor é uma expressão tão profunda que é difícil da gente conseguir colocar isso numa palavra, é difícil da gente conseguir conceituar o que é amor. Então é mais fácil a gente dizer que não é violência, né? Então, essa é a forma como essa cultura tentava trazer a preciosidade, o quão sagrado eram alguns conceitos. Em vez de eu dizer amor, eu dizia não violência. Em vez de eu dizer um estado de compaixão, de amor em relação às pessoas, né? De entrega para a gente se doar, para a gente tentar contribuir uns com os outros, para fazer florescer essa nossa humanidade em conjunto, né? Tem tudo a ver com isso. Só que todas essas palavras que eu estou usando para tentar definir uma forma, um estado de consciência, isso vai inevitavelmente perder sentido. Então, essa cultura, ela usava essa expressão ahimsa para esse tipo de posicionamento. É um posicionamento em favor da vida, em favor do cuidado com a vida. E por ser algo tão sagrado, eles escolhiam não falar, não colocar uma definição, mas dizer que era o oposto da violência, né? Então, como essa palavra na história ela ganhou muita popularidade, principalmente nesses movimentos de resistência, em grandes transformações sociais, né? Com Gandhi, Martin Luther King e tantos outros, acontece que essa palavra ela ganhou assim, uma representatividade de uma postura ativa de transformação social que visava não enxergar o outro como inimigo, mas apesar disso, e não tentar buscar justiça por meio da punição, por meio de machucar o outro, por meio da violência com o outro, mas sim pelo meio do reconhecimento da dignidade das pessoas, né? Pelo um posicionamento de resistência em relação à manipulação, muitas vezes, a tentativa de dominação de um governo, por exemplo, e buscando a generosidade, né? Buscando a empatia, buscando semear uma consciência de que todas as pessoas são importantes, né? Então, essa postura de tentar promover transformação social por meio da paz é a não violência, né? Então, por favor, não confundam não violência com passividade, não confundam paz com passividade, com ficar parado, com achar que comunicação não violenta é ficar silêncio, sendo simpático, concordando com todo mundo. Comunicação não violenta a gente tem essa raiz de buscar direitos, buscar a paz, buscar resolver conflitos e para situações conflituosas com esse posicionamento de buscar a dignidade das pessoas, de todas as pessoas, sem que para isso eu precise desumanizar o outro, né? Sem que para isso eu precise tornar a outra pessoa uma inimiga. Então, a comunicação não violenta tem esse sentido. É uma forma de eu me conectar, de eu comunicar com o outro, tendo a outra pessoa como alguém com quem eu posso eventualmente estar em algum conflito, mas eu posso interagir e buscar uma solução que beneficie a todos. E essa palavra comunicação, às vezes a gente acha que comunicação é uma coisa de falar e de escutar. Mas como eu comentei, a comunicação
a comunicação não violenta ela pode ser praticada em silêncio. E ela pode ser praticada com a gente mesmo, nos nossos pensamentos. Então, esse diálogo interno que a gente tem, que está assim, o tempo todo avaliando e pensando e refletindo, todo esse diálogo interno também é uma forma de comunicação, uma comunicação com a gente, né? A comunicação não violenta começa com a autopacificação, né? É a gente buscar a paz pela forma como a gente se enxerga, pela forma como a gente se respeita, né? Tenta se respeitar em relação às nossas falhas, por exemplo. Então, a comunicação não violenta ela começa com a comunicação interna e essa expressão não violenta, né? Ela está relacionada a uma postura de proatividade em favor de resolver conflitos e de buscar a dignidade, de buscar o respeito. Então, assim, esse é o significado dessa expressão comunicação não violenta. E agora vocês podem estar pensando assim, beleza, entendendo esse significado, como é que é a prática disso, né? Como é que a gente coloca esse significado em prática? E para essa introdução aqui, eu trago essa ideia de que, na prática, a forma mais simples de entender a comunicação não violenta, e eu já falei, né, que a comunicação não violenta tem a ver com dar manutenção a um estado de consciência minha, em relação a mim, em relação a outra pessoa, em relação à sociedade, né? E tem a ver com esse buscar enxergar os seres humanos por trás dos rótulos, por trás dos julgamentos que a gente faz e buscar reconhecer o nosso poder de ação, de solução, de transformação de conflitos. Então, essas duas visões que eu trago, um lado mais apreciativo de valorização e um lado mais ativo de reconhecimento de poder, de responsabilidade, elas estão associadas também a essas duas perguntas. Como vai e por favor? Então, em síntese, a comunicação não violenta na prática é um estado de consciência dessas duas perguntas. Como vai, por favor? E algumas pessoas, quando ouvem essa relação que eu faço, elas dizem assim, mas então é muito fácil, né? Afinal de contas, a gente usa como vai, por favor. E aí eu sempre gosto de brincar assim, mas às vezes a gente usa essas expressões, essas perguntas, como vai, por favor, não necessariamente para compreender como o outro tá. Às vezes a gente usa isso como um protocolo. A gente chega num lugar e a gente pergunta, e aí, como vai? Né? Mas a gente não acredita que a pessoa realmente está interessada em saber como a gente tá. Às vezes a gente usa o como vai como um protocolo. Às vezes a gente já, além de ser um protocolo, ele ainda está limitado em relação às respostas, porque eu já nem pergunto como vai, eu já pergunto tudo bem. Tudo bem? Porque se a pessoa diz que não tá tudo bem, às vezes eu não sei nem o que fazer, né? Então esse como vai, que é uma coisa tão preciosa, que é entender o que a outra pessoa está vivendo naquele momento, como ela está sendo motivada nesse momento, de que forma a gente pode cuidar mais dela, né? É essencial para a gente saber como cuidamos mais uns dos outros, que a gente entenda como a pessoa está. Só que acaba, né, que essa pergunta tão preciosa, ela se tornou um tipo de protocolo. E a gente pergunta, oi, tudo bem? E a gente nem tá preparado para ouvir que não tá tudo bem. Então, e a gente fica às vezes constrangido de dizer que não tá tudo bem, porque a gente sabe que a outra pessoa não vai saber lidar com isso. Ou porque no passado a gente tentou dizer que não estava tudo bem e a pessoa disse, não, que é isso? Isso é pessimismo, né? Nós temos uma cultura que nega emoções, sentimentos de sofrimento. Então, se alguém diz que não está tudo bem, a gente tenta mudar as pessoas, né? Então, nós temos muita dificuldade de se conectar com a realidade das pessoas. A gente, às vezes, tem até dificuldade de ouvir gratidão, porque a gente acha que gratidão é dívida, então a gente diz, eu que agradeço, a dívida é minha. E a gente, até isso, às vezes, a gente tem dificuldade de se conectar. Então, para trabalhar a comunicação não violenta, a gente vai desenvolver um pouco mais essa capacidade de se conectar com a gente e com as pessoas. E principalmente a gente vai trabalhar com sentimentos e necessidades e também escolhas, né? E aliás, a parte das escolhas está muito relacionada à segunda pergunta, que é o por favor. A pergunta por favor, ela também muitas vezes ela é usada como um protocolo. Por favor, né? Mas a gente fala por favor e não necessariamente a gente está aberto a uma resposta negativa. E se as pessoas respondem que não querem fazer, às vezes a gente trata ela diferente.
Então, nem sempre esse pedido de por favor reconhece a liberdade do outro e está aberto a acolher um não, está aberto a valorizar o que a outra pessoa prefere naquele momento. E às vezes a forma como a gente pede por favor não é dizendo, olha, eu gostaria de tal coisa, é dizendo o que tem de errado com o outro. Então, às vezes a forma de eu dizer por favor para a pessoa é dizer, você é muito egoísta. Por trás dessa expressão tem, você poderia compartilhar isso comigo? Você poderia levar em consideração as minhas escolhas também? Então, em vez de dizer por favor, eu digo o que tem de errado com o outro. Eu tento fazer a outra pessoa agir de acordo com o que eu quero, motivada por culpa, motivada por um desgosto, motivado por punição, motivado por recompensa. Se tu fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. E não esse estado genuíno de consciência de que se eu cuidar mais dessa relação, eu vou estar me realizando. Isso é o que tem sentido para mim. É um prazer para mim poder contribuir, né? Então, esse como vai, por favor, ele perdeu muito dessa consciência que a comunicação não violenta quer desenvolver, que é o respeito em relação às escolhas das pessoas e a consciência de como essa pessoa está sendo afetada nesse momento pelo contexto onde ela está inserida. E a gente precisa escutar essas duas perguntas em relação a gente e escutar em relação aos outros. Mesmo quando a pessoa não diz por favor, quando ela diz você fala demais. E a gente tenta escutar e pergunta, então você gostaria de um espaço para também falar? Então você gostaria que as outras pessoas pudessem também se colocar e queria garantir que elas também vão ser incluídas? É isso, né? A gente vai exercitar essa escuta de um pedido que muitas vezes vem como uma ofensa. Você fala demais, só você quer ter a palavra, e a gente pode tentar se conectar com a motivação que aquela pessoa tem, com uma necessidade humana de inclusão, muitas vezes, de ser ouvida também, de poder questionar sem estar numa posição de ameaça, né? E assim por diante. Então, é uma das coisas que a gente vai acabar fazendo na comunicação não violenta é processando para além das palavras. O que é a motivação da pessoa? O que ela pode estar sentindo nesse momento, né? E quando a gente começa a juntar esses vários componentes, essas várias funcionalidades, né, vários recursos internos que a gente precisa desenvolver, o propositor da comunicação não violenta, ele criou esse sisteminha aqui, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. O propositor da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, que está aqui, né, nessa figurinha, e a gente tem esse desenhinho que eu criei, que a gente usa no nosso projeto. Ele é um psicólogo, doutor em psicologia, já faleceu, e ele tentou, assim, pensando nessa questão de como a gente pode se comunicar e se conectar com as pessoas e exercitar nossa liberdade de forma colaborativa, ele sistematizou, ele criou uma metodologia que usa 4 etapas para a gente conseguir expressar algumas coisas, né? E ouvir também as pessoas. E são essas 4 etapas: observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu vou estar aprofundando ao longo desse nosso curso como é que funcionam essas 4 etapas. Mas também quero falar um pouquinho desses personagens, que é a girafa e esse lobinho aqui, que na verdade ele chama também de chacal, chama de raposa, né? Tem alguns nomes, mas são personagens simbólicos para representar formas diferentes de falar. Às vezes a gente usa esses personagens como se fossem assim, uma representa o estado de consciência da comunicação não violenta e o outro representa essa desconexão da minha humanidade. Então a pessoa que está dizendo por favor, falando o que tem de errado com o outro, ela vai estar desconectada dessa consciência do que é importante para ela e para o outro, né? E aí a gente está dizendo que aquela linguagem dela é uma linguagem de chacal, né? Na cultura egípcia, né, o chacal, ele tem essa relação com como se fosse o deus da morte, né? E a girafa, ela é um mamífero terrestre com maior coração. Então, na comunicação não violenta, a gente pensa nesse coração como um símbolo para pensar na habilidade da compaixão. O pescoço longo dela, a gente pensa nesse pescoço longo como se fosse a capacidade dela de falar, né?
por ela ser alta, a gente diz que ela está enxergando para além dos conflitos, para além dos julgamentos, né? Além daquele contexto, e está enxergando de forma mais ampla, né? A gente diz também que os cascos, né, por ela andar de pé no chão, tem a ver com essa parte nossa de se colocar com vulnerabilidade, com sinceridade. E aí a gente também tem os chifrinhos dela ali, né, que eu gosto de brincar que são anteninhas para ouvir além das palavras e para praticar a empatia. Mas enfim, toda essa forma simbólica é uma metodologia aí que o Marshall Rosenberg usa. Se vocês pesquisarem na internet alguns vídeos dele, vocês vão ver que ele, inclusive, procura responder para as pessoas e mostrar quando é uma linguagem que está desconectada da vida e uma linguagem que está conectada à vida. E ele cria diálogos entre esses personagens para, digamos assim, simular conversas com ou sem comunicação não violenta, né? Então eu vou aprofundar um pouquinho mais depois em como é que seriam esses diálogos, tá? Mas, de forma geral, é isso. Nós convidamos vocês a não entender que a girafa é oposto ao chacal, porque a gente vai ver que são estados de consciência diferentes nosso, né? Então não existe uma pessoa que é chacal, uma pessoa que é girafa, né? Existe um aspecto em mim que busca resolver as coisas com urgência e que às vezes usa o meu medo como um escudo e como uma tentativa de tentar punir o outro e me defender. E esses são aspectos da nosso mesmo, né? Enquanto que a girafa é um chacal que está conectado à vida. E o chacal é uma girafa que está desconectada da vida. É a mesma coisa. A diferença está realmente nessa nossa consciência do que é importante, dos valores humanos e assim por diante. Ok? Bom, cada um desses itens aqui, observação, sentimento, necessidade, pedido, a gente vai estar aprofundando. Mas de forma geral, essas aqui são as 4 etapas da CNV. E aí eu vou dar um exemplo aqui para não ficar muito teórico, né? Se a gente fosse colocar essa consciência numa fala, poderia ser assim: em vez de eu dizer para uma pessoa, por exemplo, alguém mexe nas minhas coisas sem pedir, né? Eu posso perceber isso e dizer assim: oh, você é muito, não dá para confiar em você, você é muito metido, você não tem respeito, né? E por trás disso, no fundo, eu gostaria que a pessoa não mexesse nas minhas coisas sem pedir. É simples, né? Só que a nossa forma, às vezes, de colocar isso pra pessoa, né? É xingando, né? Então, se alguém mexe na minha bolsa, se alguém mexe nos meus documentos e não me avisa, colocando aqui nas 4 etapas da CNV, poderia ser assim: olha, eu vi que você mexeu ali na minha mochila, né? Mexeu no meu caderno, não sei. Enquanto eu não estava olhando, ou melhor, quando eu cheguei eu vi que você estava mexendo, né? Senão, eu fiquei preocupado porque a minha necessidade de respeito e de ser consultado em relação às minhas coisas não foi atendida. Gostaria que você me avisasse. Se você está procurando algo, você me avisa que eu procuro com você, né? Caso você esteja com urgência, precisa de algum documento, me avisa antes, né? Para que eu possa saber que as minhas coisas estão sendo respeitadas e preservadas, que você leva em consideração o meu direito de deixar ou não que as pessoas mexam nas minhas coisas, né? Esse é um exemplo, né? Então, observação seria isso. Em vez de eu dizer que qual é o problema da pessoa, eu digo o que ela fez. Ó, você mexeu nas minhas coisas sem me avisar. Pronto, uma observação. Não estou dizendo que a pessoa é metida, que a pessoa é ladra, que a pessoa é espertinha. Estou dizendo que ela mexeu nas minhas coisas sem me avisar. Sentimento, ó, fiquei preocupado, me assustou, fiquei assustado. Que necessidade que eu tenho? Eu tenho uma necessidade de segurança, tenho uma necessidade de previsibilidade, às vezes, tenho uma necessidade de participar, né, de ser consultado em relação às minhas coisas, né? E o meu pedido seria isso: olha, eu gostaria que você me avisasse se você estiver procurando alguma coisa, e eu gostaria que você não mexesse nas minhas coisas apenas se eu te desse autorização, né? Então esse seria um exemplo de trabalhar a comunicação não violenta. É claro que esse é um exemplo superficial. Eu posso, antes desse exemplo, trabalhar outros aspectos, como a empatia. Perguntar assim:
Você está preocupado? Você perdeu algum documento? Você gostaria de... você está preocupado porque perdeu algum documento? Gostaria de encontrar? É isso? Ou você está precisando de alguma coisa e acha que eu posso ter e gostaria, né, de que eu pudesse te oferecer isso? Você está com medo de me pedir alguma coisa que eu possa dizer não e isso é importante para você? Você quer falar sobre isso comigo? Enfim, eu posso exercitar empatia para tentar entender o outro também, né? Assim como eu posso também ser vulnerável e dizer, olha, eu gostaria de ficar tranquilo aqui e saber que as minhas coisas vão ser preservadas e vão ser protegidas. Eu gostaria de contar com o seu apoio nisso. E eu fico assim preocupado quando eu vejo que você está mexendo nas minhas coisas e não me avisou. Você poderia me avisar se você precisar procurar alguma coisa? Eu gostaria de ser consultado. Então a gente precisa, observa que CNV não vai ser eu não falar sobre o conflito para não me incomodar. Eu vou tentar me posicionar em relação a isso. Só que eu não vou me posicionar com uma mentalidade de que a pessoa é um problema, de que a pessoa é ladra. Eu vou considerar que talvez ela está buscando alguma coisa. Talvez ela queira algo e ou ela estava com pressa e não me perguntou porque ela quer urgente. Ok, eu quero entender outra pessoa também. E entender não significa concordar. Muitas vezes eu vou entender o que a pessoa queria e vou perceber, ok, ela fez isso porque estava buscando tal coisa. Isso não significa que eu concordo com a atitude dela, mas eu entendo que tem um ser humano ali. E eu posso me relacionar melhor quando eu entendo a outra pessoa. E posso propor algo que faça sentido para ela e para mim, né? Então, o pedido da comunicação não violenta, o pedido ideal, é aquele que leva em consideração o que é importante para mim e para o outro. Bom, para finalizar aqui essa apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre as aplicações da comunicação não violenta. E para mim, a comunicação não violenta é uma ferramenta de transformação social. Mas ela começa a partir dos nossos próprios pensamentos. Ela se estende às nossas relações das mais íntimas até as relações maiores com grupos, familiares, amigos. Ela pode ser desenvolvida nos ambientes educacionais, mas também nos ambientes de trabalho. Ela é usada para potencializar um modelo de justiça que a gente considera uma justiça mais humanizada, que é a justiça restaurativa. Posso falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do curso também. E, finalmente, né, para mim, ela é uma grande ferramenta de transformação social, de promover uma cultura de paz. Ok? Cultura de paz é uma expressão aí que está relacionado a um conjunto de atitudes, de hábitos, de comportamentos, de valores, de atitudes mesmo da sociedade que procura agir em função do respeito, em função da paz, né, que busca a integração, reconhece a dignidade humana, quer promover a inclusão das diversidades, quer saber integrar diferentes pessoas, diferentes pontos de vista, reconhecer a liberdade das pessoas e conseguir promover que as pessoas desenvolvam essa responsabilidade enquanto que elas estão exercendo a liberdade, né? É uma liberdade com responsabilidade pensando no bem-estar comum, né? Então, cultura de paz, ela está muito relacionada com os ideais da comunicação não violenta, né? Bom, essa aqui foi uma introdução ao que é a comunicação não violenta. A gente ainda vai ver muito mais nesse curso e nas próximas atividades eu espero que a gente possa aprofundar e a gente vai estar vendo aí os pressupostos da comunicação não violenta e em seguida o que seria uma educação não violenta, beleza? Até mais, vamos nos falando.